Olá pessoal, Rabino Jacques. Nós recebemos uma pergunta muito interessante. Não só pela pergunta, mas pelo pensamento que está por trás dela. A pergunta é: quais são as regras, as proibições que os judeus reformistas têm no Shabat? E essa pergunta é interessante porque no início ela me fez pensar que é uma pergunta para mim equivalente como: mas ok, você é vegetariano, então que tipo de carne que você come? Né? E eu creio que é uma pergunta que de certa maneira, claramente, reflete a experiência da vida da pessoa que fez essa pergunta. Eu diria que de uma maneira semelhante nós vemos, por exemplo, alguém que diz, mas o pessoal que, por exemplo, acha que Israel é como o Vaticano e que o rabino-chefe de Israel, tem dois, é como o Papa. Não, são estruturas diferentes, valores diferentes que funcionam com regras diferentes. E é esse salto, né, essa sacada que eu acho que às vezes as pessoas não têm, não por ignorância, não por burros, né, mas por ignorância no sentido de ignorância é não saber. Então, ok? Agora, então eu diria o seguinte, que o judaísmo reformista ele não é uma versão light, uma versão modificada da ortodoxia, que tem essas regras e outro tem as outras regras. O judaísmo reformista, ele é baseado, o judaísmo liberal, ele é baseado, primeiro, na ética e na moral. Esses são, sem dúvida, valores supremos. Ou seja, que o judaísmo é um monoteísmo ético e moral. Eu poderia mostrar, eu já conheço, dirigindo o GPS está falando, eu tenho várias experiências na minha vida com judeus ortodoxos, não que o que eles façam seja ortodoxia, mas que conheço gente que atua de uma maneira pouco ética, porém que ainda assim ela é alahíca. Muitas vezes a alahá não é necessariamente ética. Depois, então eu diria o seguinte, que o primeiro valor do judaísmo liberal é ética e moral. Se alguma coisa não for ética e moral, ela claramente não é judaica desde a perspectiva liberal. Segunda coisa é que o judaísmo liberal vê a alahá, toda a alahá, toda a lei judia, toda a tradição, como de valor, relevante, porém a pessoa tem que decidir o que é relevante na vida dela. O que melhora a minha vida? Essa lei, essa tradição, esse costume, ele faz minha vida melhor, ele enobrece a minha vida ou não? Eu acho que no final, todos nós optamos, né? Eu conheço muito pouca gente que segue as coisas, a regra, a risca, a não ser que faça sentido para ele ou para ela, né? A outra coisa que eu acho que o judaísmo liberal valoriza muitíssimo é a autonomia do indivíduo. Ou seja, se você está esperando que eu tome as decisões para você, que eu faça, que eu decida, você na verdade você ainda é um crente, né? Procurando que o líder faça por você. A minha postura sempre foi de ensinar, de explicar e esperar que as pessoas tomem as decisões dela. Então, desde o ponto de vista no que diz respeito à alahá, à tradição, em princípio, um judeu liberal poderia fazer tudo que um judeu ortodoxo faz, porém ele estaria faria, né, de uma maneira, com uma ótica diferente, uma perspectiva diferente. A perspectiva é que eu por exemplo, como kasher porque me conecta com Deus, ou me conecta com a minha espiritualidade, ou etc. Mas, por exemplo, no que diz respeito a kashrut, você vê muitos judeus reformistas que seguem uma kashrut ética. Por exemplo, não comer vitela, ou não comer fígado de pato, né, que os bichinhos sofrem quando são criados. Apesar dessas coisas serem kasher, né, é kasher, porém não, o bichinho sofre, então isso não seria ético. Ao mesmo tempo, eu acho que o valor principal no judaísmo liberal é você conhecer as coisas, entendê-las, e depois decidir essa prática qualquer. Ela enobrece a minha vida ou não? Ela faz a minha vida melhor ou não? E aí você faz.
eu posso ver, já imaginar, muita gente vai escrever comentários dizendo, mas aí você faz qualquer coisa. Então, é basicamente isso. Se você não quer, vai buscar outro jeito. Não desvalorize a minha maneira de ser judeu. Se você quer desvalorizar a minha maneira de ser judeu, você pode ir para o inferno. Não estou nem aí, não escreva bobagem aqui, por favor. Entendeu? Você não tem que me diminuir para se afirmar. Isso é o que eu acredito. Se eu acreditasse diferente, eu atuaria diferente. Tá? Eu creio piamente que o judaísmo reformista, o judaísmo liberal, é o judaísmo, é a forma verdadeira de viver o que a Torá diz, que muito do que há na Halachá, que passa por Halachá hoje, foi criado por rabinos em outros tempos que talvez não tenha relevância na minha vida. Ao mesmo tempo, como uma pessoa liberal, eu estou disposto a aceitar que outras pessoas têm outras opiniões, a opinião dele não diminui a minha, não afeta a minha, eu fico feliz por alguém que faça o que ele quer fazer, o que faça contente, que não incomode os demais. É isso aí, shalom. Ao mesmo tempo, o último pensamento, que eu acho que eu me sinto plenamente conectado com a minha religião, com meu Deus, com meu modo de vida, que, na minha opinião, não só não incomoda ninguém, se alguém se incomoda, o problema é deles, mas que eu acho que busca melhorar o mundo. Essa é a tônica do que a Brit Bracha faz. Para quem quiser. Quem não quiser, vai para outro lugar, não me incomode. Ok? Bye bye, shalom.